Bom, então dando uma recapitulada aqui, né, no nossos tipos de apoio, lá da mecânica geral, esses conceitos aqui, nós temos apoios de primeiro gênero, né, ou também conhecido como apoios móveis, apoio de segundo gênero, também conhecido como apoio fixo, e apoio de terceiro gênero, também conhecido como nosso engaste, né? Então, veja, cada apoio, vocês sabem que eles geram algum tipo de reação, né, em algum eixo do plano cartesiano, a partir daquela rotação ou daquele translado no sentido em que eles travam o giro da peça ou do elemento estrutural. Veja, o apoio móvel ou de primeiro gênero, ele só gera uma reação. Essa reação é gerada justamente no sentido em que ele impede o movimento. Ele permite que a estrutura translade ao longo do eixo X. Então, se trava ao longo de Y, gera uma reação. O apoio de segundo gênero, ou também chamado como apoio fixo, ele trava o giro do elemento no sentido do eixo Y e também no sentido do eixo X. Ou seja, se ele não permite essas movimentações, ele trava nesses dois sentidos, gerando uma reação. Já o apoio de terceiro gênero, o engaste, ele não permite que a estrutura se movimente em nenhuma das três direções, que não tenha nenhum momento, que não tenha nenhuma reação vertical e que não translade ao longo de X. Então, basicamente, nas nossas análises estruturais para os tipos de apoio, eu tenho três equações máximas, x, y e em torno do meu eixo z, que é o meu eixo de rotação, ok? Então, para a gente voltar um pouquinho nas nossas análises dos cálculos dessas reações, eu preciso que os meus somatórios internos eles estejam em equilíbrios e para isso esses somatórios precisam ser iguais a zero, ok? Então, o meu somatório com relação ao eixo y igual a zero, ao eixo x igual a zero e o meu somatório de momento igual a zero. Lembrando o seguinte, sempre que eu tenho mais de uma incógnita no mesmo eixo, ou seja, nesse caso eu vou ter uma reação vertical e nesse apoio B eu também tenho uma reação vertical, né? Uma VA e uma VB que a gente costuma denominar. Se eu tenho mais de uma incógnita no mesmo eixo, eu preciso primeiro fazer um somatório de momento para que eu possa isolar um apoio em função do outro, ver qual é a distância ou momento gerado por um ao outro, para posteriormente eu fazer o somatório no sentido dos esforços verticais, para descobrir qual seria essa outra reação. E dentro dessas classificações, a gente também pode dizer que avaliar pelos tipos de viga que nós temos, né? Então, eu posso classificar uma viga como hipostática se o meu número de incógnitas for menor que o número de equações. O que é isso? Eu tenho três equações basicamente. Tenho somatório de força em x e y e somatório de momento. O meu número de incógnitas, nesse caso aqui, eu tenho duas incógnitas, porque os meus dois apoios são móveis, então ele só gera uma reação. Eu tenho duas incógnitas e eu tenho três equações. Então, o número de incógnitas é menor que o número de equações, portanto, a minha estrutura ela é classificada como hipostática. Uma estrutura isostática, o meu número de incógnitas é igual ao número de equações. Se eu tenho três equações, olha só, eu tenho três reações de apoio, ou seja, três incógnitas, então eu posso classificar essa viga como isostática. A minha viga hiperestática, o meu número de incógnitas é maior que o número de equações. Então, veja, aqui eu já tenho 3, que seria o meu limitante de equações, porém eu tenho mais uma reação aqui no meu apoio móvel, perdão.